Caros seres minerais, vegetais, animais, incluindo Homo sapiens, alienígenas e seres energéticos, tá certo? Todos do universo. Meu nome é Ferruccio Billich. Eu vou apresentar agora alguns métodos e técnicas em ciências sociais. Isso fazia parte de um curso de doutorado em marketing conjunto entre a Universidade de Aveiro e a Universidade de Braga, em Portugal. E então, esse é o assunto. Primeiro, conhecer. Conhecer o que é. É criar imagens abstratas de uma realidade, tá certo? Quais são os graus de abstração? Primeiro, abstração física. Segundo, abstração matemática. Terceiro, metafísica. No grau de abstração física, um exemplo são as características individuantes. Na abstração matemática, ela retém só a quantidade. E na metafísica, retém o conteúdo de ser. Processo cognitivo. Entrada, processamento e saída. Isso geralmente é qualquer sistema de processamento, né? Tem uma entrada, tem um processamento, tem a saída. Aqui no cognitivo nós vamos ter, primeiro, a sensação. Segundo, a formação das ideias, que corresponde ao processamento. E terceiro, a cognição, certo? Que é a saída. Papel e valor das sensações. Aqui nós temos um texto de Aristóteles, que viveu de 384 até 322 a.C. Ele dizia, ou ainda diz, nada no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Então, nada chega ao nosso intelecto sem passar pelos nossos sentidos, seja visual, olfativo, gustativo, auditivo, tátil. Mas, agora, vamos dizer, de Gorgias, de 485 a 410 a.C. Nada existe. Se algo existe, não é cognoscível. Se algo é cognoscível, não é comunicável. Ele era meio pessimista, né? Logo, se o mundo existe, não é como nós o percebemos. Num outro vídeo que eu fiz, eu discuto realidade e percepções, tá certo?
Então, de fato, a gente vive num mundo de percepções, não no mundo de realidade. Realidade não existe, só existem percepções. O homem é a medida de todas as coisas. Isso aqui é mais relacionado com a tendência natural de as coisas existem porque nós observamos, vemos e compartilhamos. Formação de ideias. Primeiro, temos Platão, 427 a 347. As ideias são inatas, conhecer é recordar. Aristóteles dizia: o intelecto é uma tábula rasa na qual nada está escrito. Aliás, John Stuart Mill volta a essa história de tábula rasa. Todo o empiricismo é calcado em cima dessa ideia. Kant, Immanuel Kant, diz que conhecer é uma operação de síntese. O racionalismo começou lá com Descartes, com Kant foi aperfeiçoado. Então, Kant era um racionalista, mas mais evoluído, mais aperfeiçoado. Tipologia do conhecimento. Aqui nós temos no eixo sentimento, ali o máximo, e aqui nós temos a razão, o eixo do sentimento, mínimo e o máximo. A razão é o mínimo e o máximo. Se nós tivermos a razão mínima e sentimento mínimo, tipo de conhecimento é ideológico. Se a razão é mínima e o sentimento é máximo, nós temos do tipo religioso. Né? Se o sentimento é mínimo e a razão... Não, se o sentimento é mínimo, né? E a razão é máxima, nós temos o filosófico. Se o sentimento é máximo e a razão é máxima, então nós temos o tipo de conhecimento científico. Conceito de ciência. Conhecimento das coisas pelas causas. Causa. Conjunto de fenômenos necessários e suficientes para ocorrer outro fenômeno. Causa versus ocasião e condição. Condição é necessária, mas não é suficiente. Ocasião não é suficiente, mas facilita. Relações entre entidades. Necessária e suficiente. Nós temos uma relação que é necessária e também é suficiente. Nós temos aquilo que se chama causa-efeito. Se a condição não é necessária, mas é suficiente, eu chamo de deística. Esse nome eu inventei, deística. Relacionada a Deus. Ele não é necessário, mas é suficiente para explicar tudo. Aí nós podemos ter uma situação que é necessária, mas não é suficiente. Aí nós temos a relação produtor-produto. Essa ideia já começou há muito tempo atrás com
Edward Singer, depois Churchman, depois Acuff. Não é um bom nome, mas como nenhum deles conseguiu imaginar um melhor, fica esse aí, produtor-produto, tá certo? E o exemplo que eles davam, típico desse relacionamento, é para crescer um pé de carvalho, nós temos uma semente, ela é necessária, mas não é suficiente, tá certo? Outras coisas devem ser providenciadas para que essa semente ela vire um pé de carvalho. Ou seja, tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar, e assim por diante, para que não seja destruído. Então, aí são os cofatores para produzir aquele carvalho. Por isso que ficou com esse nome, produtor-produto. Certo? E essas coisas providenciam a suficiência, que é isso aqui. No caso, aqui seria a utilidade do agricultor. Porque o agricultor quer aquele pé de carvalho, então ele providencia água, terra, cuidado e assim por diante. Entendido? Tem uma história longa para contar aqui. E quando uma relação entre entidades não é nem necessária, nem suficiente, então ela é acidental. Evidentemente, essas coisas aqui, elas todas são, como diria, determinísticas. Mas na vida real mesmo, nós fomos para a parte quântica, né? Da teoria quântica. Essas coisas não são determinísticas, elas são probabilísticas. Então, as coisas causa e efeito, probabilística, deística, probabilística, produtor, produto, probabilidade acidental, probabilidade. Então, é tudo em teoria quântica, na teoria quântica de campos. Isso seria tudo probabilístico, tudo seriam campos atuando. Portanto, isso aqui é uma maneira simplificada de ver a realidade. O certo mesmo é ver ela como se fosse uma interação de campos quânticos. Tipos de modelos. Também uma classificação simplória, né? Primeiro é o icônico, que é apenas uma imagem da realidade. Primeiro, por que se faz modelos? Porque lidar com a realidade, muitas vezes, é muito complicado. E, algumas vezes, não é permitido você mexer com a realidade. Certo? Então, você cria modelos para você simular como é que essa realidade se comportaria. E você faz a análise de políticas em cima desses modelos. Mas essas simulações são mais apropriadas para modelos simbólicos ou quantitativos. Então, o outro tipo analógico, por exemplo, rede de água é análogo à rede elétrica, certo? Ou a rede elétrica é análogo à rede de água também. Então, algumas vezes fica mais fácil você visualizar as coisas
numa rede de água do que numa rede elétrica. Simbólico. O tipo do modelo simbólico são, por exemplo, modelos matemáticos, né? São equações que a gente tem para expressar a realidade. Eu volto a dizer, não existe realidade. São tudo só percepções. E o modelo é apenas uma das percepções. As 4 causas, segundo Aristóteles. Primeiro nós temos as externas, que tem a causa final, e tem a causa eficiente. E tem as internas, que tem a causa material, é a causa formal. Meio bobinho isso aqui, mas tudo bem. É o que Aristóteles dizia, né? Classificação das causas. Forma de atuação. Podemos ter a atuação diretas e as indiretas ou segundas. Quantidade. Pode ser simples ou compostas ou com causas. E sequência. Pode ser irreversíveis ou reversíveis ou círculo causal. E a origem pode ser internas ou externas ou ambientais. Teoria. Emprego do termo. Uma condição hipotética e ideal, em oposição à prática. Parte especulativa de uma ciência, em oposição à técnica. Conjunto de proposições sistemáticas verificadas ou não para explicar um fato. Essa é a teoria científica. Papel das hipóteses. Orientar a pesquisa, desencadear inferências, avaliar os experimentos e gerenciar a experiência particular. Tá certo? Então, esse é o papel das hipóteses. Formulação de hipóteses. Clareza e compreensão. Base. Dentro da clareza e compreensão, nós temos a base empírica, nós temos a verificadas com técnicas disponíveis, são específicas ou passíveis de especificação, são relacionadas com as técnicas existentes, tem um alcance geral, é plausível. Regras para definir. Definição. Deve indicar gênero, máximo e diferença específica. Não pode ser circular. O definido não pode estar na definição. C. Deve conter todo o definido e somente ele. Não pode ser ambígua, obscura ou figurada. Não deve ser negativa, se puder ser positiva. Classificação. Separação de um conjunto em subconjuntos cujos elementos possuam uma ou mais características comuns. Tipologia de classificação. Aqui nós temos critérios, único e múltiplo, classes,
não não hierarquizadas e hierarquizadas. Se as classes são não hierarquizadas e o critério único é uma divisão. Se elas são não múltiplas, estamos na tipologia. São hierarquizadas e é único, é uma ordenação. Se são hierarquizadas e é múltiplo, é uma classificação do sistema. Divisão. O todo é o somatório das partes P e I, certo? As classes são disjuntas, isto é, não há interseção entre elas. Ou seja, PI não desconexo de PJ. É uma classe vazia. É intersecção. Regras para dividir. A divisão deve ser adequada. Nenhum objeto pertence a mais de uma classe. Deve ser irredutível. Uma parte não pode estar contida em outra. Ordenada. Seguir o mesmo critério até completar a divisão. E útil. A divisão por 1 não faz sentido. Expressão das operações mentais. Operação e expressão. Nós temos o conceito e temos o termo, temos o juízo, temos a proposição, temos o raciocínio, temos a argumentação. O silogismo. A premissa maior, o homem é mortal. A premissa menor, Sócrates é homem. E a conclusão é, logo, Sócrates é mortal. Regras do silogismo. Os termos são 3. Maior, médio e menor. De duas premissas negativas, nada se conclui. De duas premissas particulares, nada se generaliza. Falácias e paralogismo. Falácia é uma argumentação com o objetivo de chegar a conclusões falsas. Paralogismo é um erro na argumentação sem intenção de enganar. Tipos de falácia. 1. Formais. Contrariam as regras do silogismo. 2. Não formais ou non sequitur. Argumentação irrelevante ou ambígua. Classificação dos métodos. Método dedutivo é do geral para o particular. Da lei para o fato. Método indutivo, do particular para o geral, do caso para a lei. E o hipotético dedutivo é o forçamento da hipótese. Método hipotético dedutivo de Karl Popper. Primeiro, indução. O cisne 1 é branco. O cisne 2 é branco. O cisne N é branco. Hipótese. Todos os cisnes são brancos. Falseamento. Foi encontrado um cisne preto. Modus tollens. Logo, a hipótese não se confirma. Dedução. Cisnes são brancos e pretos. Ambientes do levantamento.
temos o estímulo e a resposta. A resposta pode ser assistemática e pode ser sistemática. Quando o estímulo é assistemático e a resposta é informal. Quando é assistemático e a resposta é sistemática, ele é um conjunto vazio. Quando é sistemática e a resposta é sistemática, é um formal não estruturado. E quando é sistemática e a resposta é sistemática, é um formal estruturado. Tipologia das técnicas de levantamento. Aqui nós temos ambientes e respostas. As respostas podem ser comportamentais, escritas ou verbais. Quando o ambiente é formal, a comportamento é observação, a escrita é pesquisa e verbal é conversa. Com participante, bibliográfica. As formais, não estruturadas, temos observação sistemática, questionário aberto e entrevista aberta. E as formais, temos formais estruturadas, temos experiência, temos questionário fechado e entrevista fechada. Tamanho da amostra. Aqui nós temos n igual a sigma ao quadrado, vezes E ao quadrado, sobre E ao quadrado. E é o erro, sigma é o nível de confiança, Z é a estatística Z. Tamanho da amostra para proporções. P e Q. Proporção a favor, proporção contra. O tema deve ser novo, reconhecível, relevante, refutável e irreplicável. Partes estruturais do relatório. Introdução é 10%, o passado do assunto. Desenvolvimento, 80%, é o presente. E conclusão é o futuro, que é 10% também. Conteúdo da introdução. Apresenta o tema ao leitor. Primeiro, o que? Sentido geral da tese. Por que? Relevância do assunto. Onde? O estado da arte. Ou seja, revisão bibliográfica. Como? Metodologia empregada. Conteúdo do desenvolvimento. A visão do autor sobre o tema. Referencial teórico. Verificação empírica. Temos as variáveis independentes, as variáveis dependentes. Aqui as hipóteses. A verificação empírica. E aqui a descrição da metodologia e a interpretação dos dados.